E o ex-presidente Bolsonaro entrou na polêmica sobre a questão da taxação de produtos importados da China de até 50 dólares. Eu peguei uma matéria aqui de um site confiável e também a fonte vocês podem verificar nas próprias redes sociais do ex-presidente, né, no Twitter, no Instagram. Então ele publicou lá, pegaram esses prints e fizeram a matéria e fizeram alguns comentários também. Então a gente vai ler aqui essa matéria. Eu tô gravando a tela aí para vocês acompanharem. E aí o título da notícia é o seguinte: Bolsonaro também entra na polêmica sobre taxar produtos chineses. No corpo da matéria é dito o seguinte: o ex-presidente Jair Bolsonaro meteu a sua colher na nova polêmica criada pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva ao sugerir a taxação de importação de encomendas internacionais de até 50 dólares, medida que pode atingir em cheio os produtos de marcas populares no Brasil como Shein, Shopee e AliExpress. E na verdade, pessoal, deixa eu esclarecer um ponto aqui, porque a lei que existia de isenção a produtos de até 50 dólares só era válida de produtos vendidos de pessoa física para pessoa física. Acontece que algumas empresas, algumas marcas vendem dentro desses sites e são empresas, então elas deveriam ser taxadas por causa disso. Então eles usam essa brecha, né, para vender os produtos sem ser taxado e até omitem o valor do produto, né, o valor real. Vocês sabem disso, que os vendedores lá declaram um valor que não é o valor real do produto e às vezes discriminam. Por exemplo, você comprou um smartphone e discrimina lá como fone de ouvido ou qualquer outra coisa para não ser taxado. E aí esse atual governo quer regularizar isso. Tá vendo que muitas empresas estão vendendo para pessoa física e quer taxar. Por isso que está acontecendo todo esse fuzuê. Vamos continuar com a notícia. Então Bolsonaro diz o seguinte: em nosso governo cumprimos quando o não zeramento, a diminuição da taxação de produtos que garante a manutenção de trabalho e vida de todos, principalmente dos mais humildes, postou o ex-presidente no Twitter. E ele postou isso também no seu Instagram. Eu verifiquei lá, né, para confirmar a fonte, porque não adianta a gente pegar essas matérias assim de sites que não são muito confiáveis, né? Claro, né? Eu peguei aqui uma matéria de um site que já é bastante conhecido, da Veja. Mas é bom a gente verificar a fonte, ver se o ex-presidente realmente postou isso em suas redes sociais. Fui lá verificar e ele realmente postou. E aproveitou para emendar outras medidas que adotou para zerar ou reduzir impostos sobre produtos estratégicos como os da saúde, alimentos e combustíveis. O governo Lula anuncia aumentos diários de impostos e taxas, preocupado em atender interesses escusos, se lixando para o bem-estar do povo, disse. E aí está aqui o print do que o ex-presidente postou em suas redes sociais. E outra coisa, pessoal, olha só o que está dizendo aqui, a gente vai fazer um comentário bem interessante. A polêmica sobre a taxação surgiu com a decisão da Receita Federal de acabar com a isenção de importação de produtos nessa faixa de preço. E vocês sabem que existem muitos amiguinhos desse atual governo lá na Receita Federal. Então, na verdade, isso já é antigo, né? Essa questão da Receita Federal. Muitos funcionários dos Correios também reclamando, porque não é uma coisa que acontecia tanto até 5 anos atrás, né? Aumentou muito essa questão da importação. Os funcionários dos Correios começaram a reclamar muito, porque o trabalho deles ficaram dobrados, né? Triplicados, e eles não receberam aumento por causa disso. Então, eles começaram a reclamar. A mesma coisa na Receita Federal. Os fiscalizadores lá das encomendas que chegam começaram a trabalhar de verdade. E eles começaram a reclamar: poxa, tem muito produto passando aqui e esses produtos não são taxados. Então isso começou a incomodar eles. Por isso que agora, somente agora nesse atual governo, eles estão tentando fazer alguma coisa, porque no governo anterior eles não queriam mexer nisso, de fato. Acontece é que eu não vejo por que eles não regularizam isso, não colocam um limite para você importar produtos. Coloca aí até 100 dólares, independente se é de empresa para pessoa física ou não, poderia colocar um limite. Porque às vezes você, assalariado, quer comprar algo que você não encontra no Brasil, e aí você tem a oportunidade, você como cidadão pagador de impostos, poderia ter a liberdade de importar qualquer produto sem ser taxado, né? Claro, com um limite, para não prejudicar o mercado local. Aí não existe isso. Além do mais, pelo fato de ser taxado, ainda é taxado em um valor absurdo, 60% em cima do valor. Por isso que os vendedores têm que ficar omitindo o valor, têm que ficar declarando um produto diferente, porque a taxa é absurda, 60% do valor. Imagina aí se eles colocassem pelo menos aí 20% ou 30% no máximo. Já seria legal, já seria uma taxa não tão abusiva pra gente. Acontece que eles colocam uma taxa, uma porcentagem, uma alíquota
quase que impossível da gente importar, meio que impedindo da gente importar de fato. E aí vocês podem perceber que tudo isso só atinge os mais humildes, ou seja, os mais necessitados. E olha só, como eu confirmei, né? Essa é a coisa da Receita com o governo atual. A proposta do Ministério, em conjunto com a Receita Federal, é encontrar mecanismos de aprimorar a fiscalização em cima de empresas como Shein e a Shopee. Segundo o órgão, essas companhias fraudam a tributação ao enviar encomendas como se fosse uma pessoa física, ou adulterar o valor das notas fiscais para ganhar isenção. É exatamente tudo isso que eu expliquei anteriormente. Mas eu quero saber de vocês, pessoal. O que vocês acham sobre essa última parte que eu li aqui na matéria, que fala sobre o aprimoramento da fiscalização? Será que não seria mais justo cobrar uma taxa de importação, uma taxa justa para ninguém reclamar, todo mundo pagar e ninguém reclamar? Porque, por exemplo, se fosse 20% a taxa de importação, você importaria um produto de R$1.000 e só pagaria R$200 de taxa de importação. Eu acho que todo mundo ia pagar sem reclamar. Mas não, muito pelo contrário, fica procurando formas de causar confusão, de prejudicar os menos favorecidos e impedir a gente de gastar nosso dinheiro onde a gente bem entende. O que vocês acham disso? Comentem aí na seção dos comentários. Eu vou ficando por aqui. Qualquer outra informação que a gente tenha sobre esse assunto aí, a gente vai trazer em um vídeo aqui específico, beleza? Um forte abraço e até a próxima.